Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma meditação da Palavra de Deus com o tema Toda a Escritura é inspirada para a instrução. Esse é o tema deste dia de hoje, desta meditação. Nós estamos dando início a mais um trimestre da nossa escola bíblica sobre a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no livro de Jó, o sofrimento e a restauração de Jó. E esta semana estudaremos sobre o livro de Jó. Esse tema está baseado na sua segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é inspirada para a instrução. Nós tiramos aqui pelo menos duas lições. Primeiro, a autoridade. Toda a escritura é divinamente inspirada. Segundo, o princípio da utilidade. Proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nesse primeiro princípio da autoridade, ela é inspirada por Deus para que nenhuma profecia, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, eles trouxeram esta inspiração e não de nenhuma particular interpretação por parte de homem algum. Entendemos que realmente Deus, ele quis nesse princípio de inspiração, de autoridade, realmente até mesmo ele usou alguns homens para escreverem. Abacuque 2:2 vai dizer que então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. E também Apocalipse 1:19 vai dizer que escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Esse é o princípio da autoridade que Deus ele revelou a sua palavra, justamente para que o homem conhecesse a ele mesmo, o próprio Deus, e também para que o homem conhecesse realmente a revelação da salvação, o princípio da salvação. Deus falou isso, como ele falou aqui em Abacuque, porque o propósito era justamente a utilidade da palavra, trazer notório essa inspiração, essa autoridade, ele mesmo inspirou, e também o propósito da utilidade. Aqui em Abacuque 2 vai dizer que escreve a visão, torna bem legível para que possa ler. O intuito de Deus era que os homens vissem o que realmente que Deus queria que fosse escrito ali, a vontade de Deus realmente fosse revelada, possa ler até quem passe correndo. Então a vontade de Deus é que todos possam ler a sua palavra. O que o apóstolo João escreveu: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então a vontade de Deus dessa maneira de utilidade é que tem a necessidade da pessoa, a profecia sobre a autoridade inspirada por Deus e a utilidade sobre essa necessidade do homem conhecer essa vontade de Deus. Conhecer essa vontade de Deus, justamente o que Tiago diz em 1:23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e logo se esquece, como diz o versículo 24, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece como era. O princípio da utilidade é justamente o homem poder corrigir a sua vida. A palavra é como um espelho que olha, realmente reflete as nossas vidas, reflete os nossos erros, e nós temos que realmente não só ler, mas também ser cumpridores da sua palavra. O próprio Jesus ele fala em Mateus 7:26, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Então o princípio aqui é a utilidade, e o apóstolo Paulo vai dizer justamente que a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça. Então fica essa palavra para você, meu irmão. E essa aplicação, como está a leitura? Como é que está a meditação? O próprio João, em Apocalipse, vai dizer que bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Então não basta só também você ler nem ouvir, tem que praticar. Deus em Cristo abençoe. A paz do Senhor a todos.